Então, pessoal, vou fazer a apresentação aqui do professor Áureo, já tinha falado, né, durante as aulas para vocês sobre ele. É o meu professor, tá? Então é a minha referência. Eu comecei a aprender sobre esses assuntos com ele. Tenho uma gratidão imensa por ter tido a oportunidade de fazer esse curso em Curitiba em 2002, né? Foi meu primeiro contato. Ou foi 2001, sempre um ano para lá para cá. E o Áureo, né, ele é mestre, né, em Direito, né, Áureo? Mestre. Sim, integração sul-americana. Integração sul-americana. Minha tese é mediação no Mercosul. E ele é o presidente da ABRAME, né, Associação Brasileira dos Árbitros e Mediadores. Tem uma vasta experiência, gente. Participou dos projetos que eu falei para vocês no Juizado de Curitiba, né, projetos de criação daquela... tinha mediação também, né, até para eles... O projeto Inovadores, para a época, né, foi ele que implantou, ele que coordenou. Então ele tem assim uma experiência, um gabarito de vida muito grande, né? Então é uma honra recebê-lo aqui, tá? Obrigado por ter cedido o seu tempo no sábado à tarde aqui para nós, tá? E fique à vontade com a palavra para que nossos alunos conheçam você. Ok. Obrigado, Sérgio. É uma honra, viu? É uma honra participar aí do teu curso, dos teus ensinamentos. Lógico, a ideia não é eu me intrometer nas técnicas, nem no curso que você deu. Seria mais para dar, assim, a experiência que a gente teve, né? Quem sabe isso possa servir, assim, de motivação para as pessoas, de alguma forma, né? De alguém que entrou, na verdade, sem querer, na mediação. Eu vou contar um pouquinho, assim, do início. Em 93... Sua câmera está... não mexer muito. A sua câmera está chacoalhando um pouquinho. É que eu pus o pé ali na mesa e... Se puder firmar... Desculpa. Tá. Não, Não, tudo bem. É só porque às vezes, por causa dos alunos estão assistindo no celular e eles estão naquela telinha e fica difícil para eles mas foi bom. Estava com a perna dobrada e ia até me fazer mal, viu? Obrigado. Desculpe interromper. Então, como eu estava falando, eu entrei, na verdade, na mediação acidentalmente, não foi uma coisa assim pensada. Eu acho que o que acontece com a maioria das pessoas, a gente planeja, às vezes, um monte de coisa e a vida prepara outras circunstâncias e realidades, né? Eu sempre fui advogado, me formei em 75, imagina, 45 anos fazendo de advocacia. Mas em 93, eu assessorava um tabelionato aqui em Curitiba, já por 10 anos assessorava o tabelião, e esse tabelião, ele foi fazer uma viagem para Fernando de Noronha, um paraíso terrestre, né? E lá em Fernando de Noronha, ele conheceu um psicólogo, Juan Vezula. E esse Juan mexia, na época, num projeto piloto na Argentina, mediação na justiça. E era no tribunal lá, na Corte Superior da Argentina. E conversando lá com esse argentino, lá em Fernando de Noronha, esse argentino revelou ali para ele que estava trabalhando com isso, e que os tabeliães lá na Argentina eram chamados de mediadores, porque ficavam ali entre o comprador e o vendedor, sem se intrometer, ou mais tecnicamente. E, em função disso, ele se interessou muito, porque ele já era, na época, presidente dos tabeliães aqui em Curitiba, da Associação de Tabeliães. E ele resolveu ali, falou, não, eu vou transformar todos os tabeliães em mediadores, que nem é na Argentina. Então, quando ele voltou aqui para Curitiba, lógico, a primeira pessoa era o assessor jurídico ali, que tinha que dizer como fazer, realizar as ideias ali, estruturar entidades. E ele estava bem convicto de que tinha muito a ver com os tabeliães, a mediação.
por causa dessa tradição espanhola ali, que já chamava eles de mediadores. E assim foi, ele me chamou, fizemos alguns estudos, olha aí, cara, fizemos alguns estudos e vimos que não tinha nada no Brasil, né? Não existia absolutamente nada. Tinham alguns professores que vinham dos Estados Unidos para dar curso aqui, e só, não tinha, imagina, 93. Aí, em 94, coincidentemente, esse argentino veio morar aqui em Curitiba. Ele queria sair ali de Buenos Aires, ou aumentar os seus espectros ali, e veio para Curitiba. E aí, então, em 94, estruturamos a Abrame. A Abrame, ela foi criada em 95, um ano depois. Então, já temos 25 anos aí de estrada já formalizada. Mas formalizamos também mais 2 outras entidades, né? Essas outras 2 morreram aqui em Curitiba, né? O Instituto de Mediação, que hoje se chama IMAB, Instituto de Mediação e Arbitragem do Brasil, também foi criado na mesma época. Nós, esse grupo que criou essas entidades. Criamos também uma cooperativa de mediadores, mas que também não progrediu muito ali no tempo, não. Mas a associação está aí até hoje, a gente procurou difundir, principalmente com a parte de cursos, né? E outros aspectos. Mas eu achei que eu tive muita sorte, não só porque fomos fazer o curso na Argentina, em 94, para aprender o que era mediação, e tivemos um professor norte-americano que deu o curso lá na Argentina, bem estruturadinho, muito bom o curso, e que nos deu condição de começar a aprender um pouquinho sobre esse sistema, né? Esse instituto. E quando voltamos da Argentina para cá, já com o curso, criamos então a Abrame, o Instituto de Mediação, a cooperativa, para desenvolver, ou seja, estruturas que dariam condições da gente desenvolver as ideias. E tivemos até, acredito que não é coincidência, foi uma sorte mesmo. Porque em 96, quando nós lançamos os primeiros cursos de formação de mediadores, nós fomos convidados pelo supervisor, porque o Juizado Especiais passou a funcionar em 96, quando começou a estruturar e ele funcionar. Antes tinha o Juizado de Pequenas Causas, né? Mas em 96 ele passou a ser Juizados Especiais. E o supervisor dos juizados aqui em Curitiba, o Dr. Roberto Bacelar, que é uma figura eminente na mediação no Paraná, né? Até fez a sua tese de mestrado e doutorado nessa área, né? Ele é um discípulo mesmo. E ele começou exatamente em 96 como supervisor, ele viajou para os Estados Unidos, e em Nova York ele aprendeu a ver como é que funcionava a mediação lá nos Estados Unidos. E ele ficou fascinado, porque na justiça ela dava um desenvolvimento muito grande, né? Um juiz com 10 mediadores conseguia resolver 100 casos ali. Então ele falou, puxa, precisamos disso no Brasil. E como a gente já estava lançando os cursos e fazendo as capacitações, nós fazíamos a parte prática no Ministério Público. Tínhamos ali um promotor que gostou muito da ideia e nós fazíamos a prática ali com eles. Aliás, o primeiro caso, vou contar o meu primeiro caso de mediação, vou aproveitar. Não é uma coisa que eu conto sempre, mas eu acho que convém aqui. Nós trabalhávamos ali na promotoria com mediação e a secretária chegou para nós e falou, olha, tem um caso aqui bastante estranho para nós, porque se trata de um invasor de terras, uma pessoa que invadiu um terreno e veio nos procurar aqui porque o proprietário do terreno está lá querendo assumir a propriedade e ele está temeroso porque não sabe de que forma que o cara, se ele vai ser agressivo, etc. E pareceu um pouco agressivo, ele estava com medo, né, do proprietário ali, veio procurar a promotoria. Os promotores estavam com receio também, porque a pessoa não era proprietário, era um invasor. Então, eles tinham assim, uma dificuldade de qualificação do direito da pessoa ali,
né? Ou defender um invasor, não sei, na época havia esse preconceito ali, uma coisa bastante estranha, mas era real. Eles tiveram dificuldade, falaram, será que não dava para encaminhar para vocês, antes da gente atender a pessoa, porque é um caso bastante difícil, porque é um invasor de terra. Falei, não, vamos lá. Aí marcamos uma reunião com o proprietário e esse invasor, né? Eles aceitaram comparecer ali na mediação, e foi bastante interessante, né? Porque o que se percebeu no atendimento ali, o que era a realidade? Esse senhor era um mecânico, chamado mecânico da pesada. O que é isso? Ele conserta trator, conserta caminhão, e ele veio do interior, aqui do Paraná. Não me lembro que região, se era de Cascavel, não me lembro qual é a região exata agora, assim, de cabeça. Mas não é importante. E a mulher dele teve um câncer. E ele precisou se socorrer do Hospital de Clínicas, que era, na oportunidade, um grande centro para atendimento de câncer naquela área ali da esposa dele, e precisava fazer a cirurgia, mas não era só o problema da cirurgia. Ela tinha um pós-operatório de, no mínimo, 2 anos de tratamento, com químio, e ele sem poder trabalhar no interior, porque tinha que acompanhar a esposa, ela não tinha ninguém para dar sustentação para ela aqui, não tinha tantos recursos para contratar outra coisa. E ele teve a ideia, tinha esse terreno abandonado ali, e falou, poxa, eu vou trazer a minha oficina do interior, coloco ali, consigo sobreviver, posso visitar minha esposa, dar assistência para ela, e tentar tocar a vida o máximo que der. E assim ele fez. Depois de 1 ano que ele já estava ali, que apareceu o proprietário. Proprietário riquíssimo, o cara tinha tantos terrenos, que demorou 1 ano para perceber que alguém tinha entrado ali no terreno dele. É muito rico mesmo a pessoa. E esse senhor, o proprietário, escutou ali e falou, poxa vida, eu estou vendo que o senhor é uma pessoa de boa fé, né? O senhor não é um invasor de terras, o senhor é um trabalhador, o senhor está com a sua oficina ali. Lógico, a propriedade é minha, mas vamos ter uma proposta para ele fazer. O tratamento da sua esposa, enquanto demorar, o senhor pode ficar ali trabalhando com a oficina. E fazemos um documento de que, surgindo essa hipótese, o senhor nos entrega ali, etc. E assim foi feito. Foi feito. E eu fui até checar, eu não conhecia o local, fui conhecer o local lá onde ele estava, e se conseguiu pacificar uma situação. Veja, como primeiro caso, para mim foi um incentivo magnífico, porque isso, em outras hipóteses, seria muito desastroso. Sim. Né? Porque não haveria, talvez, a possibilidade da pessoa explicar a história dele, ser compreendido na sua realidade ali e até apoiado, de certa forma. Né? Até houve uma troca, ele tinha galinhas, aí o proprietário ia pegar ovos lá. Né? Foi muito bacana, assim, a conclusão desse caso. Primeiro caso que eu atendi, em 1996. Então, já faz bastante tempo que eu atendi o primeiro caso de mediação. Mas, voltando ali, então, ao doutor Bacelar, lá aos juizados, nós prestávamos esse serviço na promotoria e ele ofereceu para nós fazer um serviço nos juizados especiais. Um projeto piloto da aplicação da mediação nos juizados. E foi extraordinário para nós, primeiro, para a gente realmente aprender as técnicas, né? Porque apesar de eu ser professor, ensinar, mas na prática é que você vê a essência realmente no funcionamento, porque a diversidade humana é extraordinária, né? Então você tem uma coisa ali fixa e uma coisa muito móvel, então você aprender a adaptar isso para as pessoas e fazer funcionar, só a prática mesmo é que dá essa condição da pessoa ter habilidades, né, de aplicar. E eu trabalhei por 10 anos ali nos juizados especiais. E foi fantástico. Nós fizemos eu tenho guardado todos os atendimentos, foram 875 atendimentos que eu fiz nesses 10 anos. E deu 80% de sucesso, de bons acordos. Um nível internacional, 80%. A mediação, ela tem essa possibilidade de dar 80% de resultado conciliado.
Lógico, o que mostra também que muitas bobagens vão para a justiça, né? As pessoas, se não tiver assim realmente uma forma de você dar um atendimento adequado, muita coisa vai para o juiz ali sem necessidade, né? No caso ali, 80% é um volume bastante considerável de questões que deixaram de ir para apreciação ali, e com uma solução muito melhor, né? Uma solução das partes ali, em que elas puderam ser compreendidas, ser atendidas nas suas realidades ali particulares. Então, eu me convenci. Para mim foi muito bom, porque passei a ter certeza de que é um sistema de grande valor, né? Eu ouso até dizer que é mais valor do que da sentença, né? Nem sempre a sentença agrada as pessoas ali. E a mediação, não, ela consegue trazer essa satisfação para as pessoas. E como você falou, assim, de eu estar conservado, né? Tá alegre, está bem, eu acho que grande parte disso é em função desse serviço. Porque quando você vê que as pessoas tão felizes, ou tão felizes, mas satisfeitas, pelo menos, saíram daquela uma crise maior ali, conseguiram achar caminhos, né, de solução, isso volta para você, né? Então, eu descobri o meu dom também. E como é bom que você vê, fui advogado, e sou advogado ainda, mas na advocacia eu não tenho essa felicidade assim, que eu tenho na mediação. Por quê? Porque eu acho que você usa mais a capacidade da inteligência, né? De você entrar num processo humano, né? Não formal, meramente formal, né? Você não compareceu, é verdadeiro tudo que está... É terrível, né? É uma coisa terrível, porque nada daquilo que está escrito pode ser verdadeiro. Então, os pressupostos, você eliminar isso é algo maravilhoso. Para quem trabalha, né, com sistemas mais aprofundados, de mais conteúdo da realidade humana, é muito, muito satisfatório. Então, não é só satisfatório para as partes. Para quem trabalha também é excelente, olha. Eu tive a oportunidade de acompanhar. Quando eu fiz o curso, você ainda estava com o projeto. Então, eu tive a oportunidade. Até 2006 ali... Eu pude ir, eu acompanhei uma mediação sua. Até aquele caso que tinha uma psicóloga que fazia junto com você, né? Eu acompanhei uma lá que tinha uma psicóloga junto. Vocês atenderam em 2 pessoas. Eu trabalhei na Universidade Federal, eu fiz um projeto com um psicólogo. Uma pessoa também que foi um ex-aluno, montou um projeto lá, um psicólogo, professor da Federal, e nós atendimos ali em dois. Ele ficava como um segundo ali, porque a gente, quando está atendendo, você foca muito, você é obrigado a dar atenção integral para a pessoa. Então, isso aí faz com que você não veja muitas coisas laterais, porque você está exatamente concentrando a atenção necessária com a pessoa ali, né? Fazer com que ele realmente está sendo ouvido ali, tá, atentamente. E esse psicólogo terceiro ali, ele fala, olha, observei que o outro ali, em tal momento, ele observe, quem sabe isso possa ser importante. É interessante. Lógico, hoje eu sou mediador judicial, eu trabalho no Sejusc. E lá no Sejusc é uma tradição atender em 2, né? Se criou um sistema em que é normal o atendimento com 2 pessoas. Lógico, eu praticamente, grande parte da minha atividade, sempre trabalhei sozinho. Mas não há problemas em se trabalhar com 2 pessoas. Pode até ser muito útil. Quando é assim, um psicólogo, ou mesmo pode... Não importa, pode ser útil, né? Eu acho que 2 profissionais podem trabalhar. Mas, lógico, eu fui muito acostumado a trabalhar assim, com um mediador só, porque era um sistema que a gente usava mais. Apesar de que você é testemunha, sim, que a gente já fazia isso já há bastante tempo. Veja só, quando eu saí ali do Juizados, em 2006, 10 anos que eu fiquei lá, eu fui trabalhar na Defensoria Pública. Né?
Então, não lamentei muito sair dos juizados, porque na Defensoria Pública eu pude aprimorar mais o sistema familiar, né? Chamada mediação restaurativa, justiça restaurativa, onde eu pude realmente praticar por 5 anos, em quase 500 casos, com 91% de resultado. Foi maior do que no juizado. Caramba. Nós tivemos uma experiência fantástica com famílias, né? E confesso que é necessário, viu? Necessário. Eu não consigo entender um tratamento assim de questões familiares sem a mediação. Tanto que nos Estados Unidos, diferentemente aqui do Brasil, porque não atingimos ainda um nível de compreensão do que é a mediação, da necessidade dela na justiça, principalmente, lá nos Estados Unidos, não se chega na justiça sem passar pela mediação, é obrigatório, previamente, né? A pessoa tem que ter uma prova de que tentou uma mediação, privada ou judicial, para poder ingressar com o processo. Quer dizer, nós aqui no Brasil não conseguimos ainda, né? A reforma do Código de Processo Civil não trouxe obrigatoriamente a mediação. Ela trouxe ali uma mediação pré-processual, tudo bem, ou incidental, mas não é obrigatória e nem pré-requisito, né? Infelizmente. Abriu, no meu ponto de vista, uma brecha ruim, porque se ambos os advogados manifestarem o interesse de não fazer a mediação, não vai ter. Então, isso é contrário, vamos supor, à corrente mundial do conceito da mediação, né? A mediação, ela deve ser obrigatória, o comparecimento das pessoas. Lógico, ninguém é obrigado a fazer acordo, mas as pessoas comparecerem na tentativa é muito importante. E as pessoas não sabem o risco que estão correndo, né? Porque você veja ali na área civil do juizado especial, 80% fizeram acordo. E na área família, 91% fizeram um bom acordo. Então, o risco da pessoa sentar numa mesa com o mediador é altíssimo. Não, de resolver. Sim, né? De resolver. Só que ele não sabe, ele não tem consciência de que um processo realmente que pode terminar com o conflito ali de uma forma adequada, né? Muito boa. Então, as experiências foram fantásticas, viu? Fantásticas. Sempre dando assim essa realidade, né? De que a gente tem que procurar fazer um atendimento humanizado, né? Não só formal. O formalismo, ele é realmente a posição, né? Você acho que já deu aí as técnicas para os seus alunos. A busca só da posição sem os interesses é realmente de péssimo resultado, né? Porque você não descobre a essência do que está por baixo, né? Quais são as motivações, o que é que realmente leva as pessoas a agirem ali. E sem você conhecer isso, o essencial, não há como você resolver nada, essencialmente, né? Não há. Então, exige-se esse conhecimento para você ter essas soluções. Veja bem, continuando as experiências que nós tivemos inúmeros projetos aqui. Lógico, nem todos assim de grande sucesso, mas foram iniciativas muito interessantes. Nós tivemos ali no comecinho de 90, também, nas varas de família aqui de Curitiba, nós implantamos, junto com as técnicas, assistentes sociais e psicólogas, um serviço de mediação. Olha. Nas varas de família, né? Fizemos nessa mesma época, também formamos todas as psicólogas e assistentes sociais da vara da infância e juventude, também como mediadores, para poder fazer com que os casos que envolvessem menores, problemas de família, assim como menores, também pudesse ter, em vez de você ter uma psicóloga
ou você ter uma assistente social, você ter ali uma mediadora, né? Alguém que pudesse integrar, e não ser um simples, dar um laudo técnico ali, não, os pais são problemáticos, então temos que tirar a criança. Não. Né? Procurar aprofundar mais, de uma forma mais integrativa, né? Para tentar trazer soluções para o problema, né? Que não fosse simplesmente uma sentença ali, afastando e tal, procurar realmente. Mas na infância e juventude nós não tivemos praticamente nenhum sucesso, porque na época tinha uma juíza ali, e a juíza não permitiu que se interferisse nas sentenças dela, mas eu acho que nada é perdido, né? Eu acho que os profissionais ali puderam aproveitar o conhecimento e, de alguma forma, acho que puderam aplicar ali, não formalmente, mas... Já nas varas de família tivemos bastante sucesso, assim. Até a doutora Joeci Camargo, na época que ela trabalhava nos juizados especiais também, que lançou depois Justiça nos Bairros, um projeto muito grande, que até foi para todo o estado do Paraná, né, levando mediação de uma forma mais generalizada. Ela começou praticamente também na mesma época ali, começamos os dois projetos juntos ali. Lógico, hoje, e a doutora Joeci é que implantou depois nas varas de família o setor de conciliação judicial, mediação judicial, do qual eu colaborei também muito depois. Lógico, tudo dá grande sucesso, nem sempre a ideia de um, mas vai associando as ideias das pessoas. Isso é bom, né? É bom, é bom. O nosso projeto, particularmente, não deu certo, porque as assistentes sociais e as psicólogas passaram a não permitir que os advogados participassem das audiências de família, ali com os pais. Isso foi um desastre, porque a ordem proibiu de se fazer isso e de encerrar o serviço ali. Inadvertidamente, apesar de eu ter tido orientado que não devia, os advogados têm que participar, né? E é lógico, tem que participar. Já lá no juizado especial participavam, no Sejusc, muito mais, né? Muito mais. Como eu falei, eu fiz o curso de mediador judicial, sou instrutor no Pacificar é Divino. É um projeto, eu não sei se aí no interior chegou esse projeto. Acho que não. Não, né? É um projeto interessante que eles estão tentando, como é que se diz? Criar uma cultura nas comunidades, né? Esse Pacificar é Divino. Então, é um curso de mediação que é dado ali e as pessoas fazem atendimentos gratuitos, voluntários, em comunidades religiosas, qualquer tipo de comunidade religiosa. Eu, inclusive, presto esse serviço já há alguns anos aqui na minha comunidade, atendo ali na igreja ali, da qual eu faço parte. Mas o que eu vejo, por exemplo, queria voltar ao Sejusc, né? A experiência do Sejusc. A experiência nos juizados foi de grande sucesso, a experiência na Defensoria Pública também, espetacular, olha, uma coisa magnífica, acrescentou muito nas possibilidades. E quando eu fiz o curso para o Sejusc, comecei a atender lá, porque é obrigatório hoje o curso de formação, mesmo que seja para mediador extrajudicial, que é o currículo que nós fazemos atualmente, é o mesmo da Justiça. Porque a única regulamentação que tem para mediador é a 125 do CNJ, né, a resolução 125. Lógico, tem a lei 13.140, que estabeleceu parâmetros, mas a lei de mediação ela não estabelece critérios da formação. Né? Ela é totalmente omissa, ela só diz ali que a pessoa tem que ter uma graduação, não importa de que área seja, no extrajudicial. No judicial tem que ter 3 anos já de formado, né, para poder ser judicial. Mas é só isso, ela não estabelece as regras ali de formação. Então, a única regra estabelecida é do CNJ, a resolução 125, através de outros acréscimos que foram feitos posteriormente.
que estabelece o programa de formação. Então, a Abrame, por exemplo, ela é obrigada a seguir esses critérios. Mas nós temos associado às 40 horas teóricas, né, que é exigida, 60 horas práticas, que também são obrigatórias. Então, eu fui obrigado a trabalhar 60 horas ali no Sejusc, para poder... Lógico que eu trabalhei muito mais que 60 horas, porque para mim é um prazer. Fazer mediação, para mim, é uma satisfação, né? Não é trabalho. É a minha vida, faz 25 anos que eu faço isso com grande prazer, né? Não só ensinando, mas também praticando diuturnamente ali. Então, qual o substrato da experiência que eu tive no Sejusc? Os juízes e a própria lei, de certa forma, nem tanto a lei, mas mais os juízes aqui, permitiram que os advogados representassem as partes na audiência de mediação. Então, é cruel, é fatal. Como é que você vai? Os nossos índices ali baixam. Meu índice, que, veja, tinha tanto orgulho de falar que era 80%, 90%, baixaram para 30%. Né? Por quê? Porque indo o advogado fazer audiência ali, é muito mais difícil. É só se ele tiver a fim mesmo de fazer acordo. Né? Que nem sempre é a realidade ali. Né? As questões de consumo, tem as tabelas ali, o cara não abre mão de nada, porque ele vai para a sentença, que é muito mais vantajoso. Então, tira a possibilidade de você negociar assim, diretamente com as partes. Mas quando vão as partes, é fantástico. Olha, tive casos assim extraordinariamente de sucesso para as partes, né? Para as partes poderem viver bem em questões bem intrincadas, né? Todas as áreas. Eu trabalhei ali no Sejusc, tanto na área de família, quanto no segundo grau, né? Atendi vários casos do segundo grau, e o cível também da região central, né? Do Sejusc Central aqui de Curitiba. Então, o que eu posso dizer assim? A mediação ela teve altos e baixos, né? Parece que como se fosse uma montanha-russa, né? Lá no começo havia um grande entusiasmo, as pessoas se entusiasmaram e foram subindo, aí de repente caiu de novo ali. E caiu por quê? Porque profissionalmente as atividades desenvolvidas não estão bem estruturadas ainda, né? Elas não estão bem estruturadas. Na justiça, a consideração, o reconhecimento para o mediador é baixíssimo, pelo menos aqui no Paraná, é quase nulo. Eu trabalhei ali tanto ali, nunca recebi nada. Antes trabalhava voluntariamente também, porque era o sistema ali. Então, trabalhei poucos, 4 anos só remunerado ali, mas a remuneração, como diz lá o professor lá, o Chico Anísio, é terrivelmente pequena. Né? Mal dá para pagar a gasolina que você vai do atendimento. Na época que eu fui conciliador, também não recebia. Eles não pagava nada, era voluntário. Assim. Voluntário, é tudo voluntário. Lógico, a Abrame é uma associação de profissionais. Você imagina eu formando pessoas, com a obrigação de dar resultado e as pessoas não conseguem ganhar dinheiro ali, porque é tudo voluntário. Né? Então, o que não tem valor não presta. Não tem valor, você cobra. Né? Então, o problema profissional, ele é sério nesse sentido cultural. Né? Eu vejo e tenho uma grande preocupação, porque eu gostaria que tivessem centenas, milhares de mediadores trabalhando preventivamente, né? Que nós pudéssemos reduzir a justiça. Não sei, os estudantes aí de direito vão se assustar com o que eu vou falar, mas fosse o mínimo possível que fosse para a justiça. Escutaram isso já na disciplina, já. Minhas críticas ao judiciário já escutaram bastante, Auro. Pode falar à vontade. Então, mas vou reforçar, porque é o que eu acredito, né? Não adianta a gente esconder as nossas crenças. Então, a minha meta seria essa, reduzir ao máximo
os casos, vamos supor, de judicialização. Trabalhar sempre preventivamente, né? Evitar que fosse para a justiça, tivesse estruturas ali preparadas para atender as pessoas, solucionar, né? E pensando nisso, é que, de certa forma, eu procurei criar alguns instrumentos da mediação extrajudicial, né? Então, criamos agora, recentemente, um serviço de ouvidoria profissional. O que é isso? É um síndico profissional. O síndico profissional é uma empresa que cuida ali do prédio, faz tudo ali, é um representante. Uma empresa que nomeia um representante e é uma pessoa jurídica, na verdade, que é o seu representante ali. Com essa ideia, né, e principalmente a partir de 2015, né, que foi um ano emblemático, legislativamente falando, porque nós tivemos a reforma trabalhista. Boa ou não, mas de qualquer forma, para nós, profissionais, podemos ser terceirizados, especializados dentro da empresa ali, mediador. Não é uma atividade fim ali, é uma atividade especializada. Então, a lei de terceirização ajudou muito a gente criar esse serviço terceirizado ali, né? Por quê? Porque estruturou o serviço terceirizado. E também seria uma forma da gente poder trabalhar sem grandes custos para a empresa, né? A empresa não precisaria montar um serviço de ouvidoria, né, que seria uma coisa bastante custosa, porque tem que ter um especialista ali, uma pessoa de formação, etc. Então, nós pegamos essa ideia para criar essa ouvidoria profissional, para poder prevenir conflitos dentro das empresas, né? Então, a pessoa tem um baixo custo ali, tem profissionais, é um serviço direto da entidade, da associação, passando o serviço para os associados ali, entende? As pessoas poderem trabalhar e, de certa forma, contribuir assim, para um bom desenvolvimento empresarial, social, porque ela pode ser aplicada nas escolas, né, que é um lugar também que tem necessidade de ter um profissional habilitado, competente para resolver conflitos, né? As escolas hoje, apesar de ter uma lei que exige para bullying, para assédio, tem que ter tratamento especializado, tem que fazer um relatório anual, uma lei específica, e tem que ter um profissional para atender. Mas veja, o mediador, apesar de ter a lei 13.140, que profissionalizou, apesar disso, na prática não tem o profissional. Você vai em qualquer escola aí, que todas têm problema, com alunos, com pais, com professores. Ixi, todo ambiente humano é um ambiente que tem problema. Quem atende? Ou é um pedagogo, ou é um psicólogo, né? Não que eles não atendam bem, não é isso. Mas se tem uma lei que criou uma profissão, se tem um profissional ali especializado, né? Por que não encaixar isso, né? Então, a nossa ideia também é essa, através da criação desse serviço, as escolas poderem ter esse serviço ali especializado com baixo custo. Lógico, é um baixo custo ali para a empresa, mas para os profissionais poderem trabalhar e ganhar por atendimento ali preventivo, é maravilhoso. Para a sociedade também, porque você devolve ali uma coisa boa, né? Um serviço que vai evitar que aquele cresça, né? Porque depois que cresce, o monstro é difícil de ser morto ali. O conflito, né? Não é fácil. Agora, quando ele é pequenininho, você pode tratar dele ali e deixar ele, como é que se diz, pacífico, sem virar um monstro devorador da realidade humana, né? Então, a ideia é essa. Então, lógico, não só nessa área escolar, que é importante e que já tem lei que exige, mas também na área empresarial, né? As empresas, todas as empresas têm problemas, algumas até excessivamente, né? Então, você criar essa realidade ali interna com os profissionais é muito útil. Nós fechamos o primeiro contrato que foi fechado com a Abrame,
foi agora esse mês, começou a funcionar esse mês. Um escritório de contabilidade em São Paulo, com 26 funcionários. Um escritório razoavelmente grande, não é um escritório pequeno. E no site desse escritório, eles já colocaram lá o ícone ali, para poder acessar a ouvidoria, né? Não tivemos nenhum caso ainda, mas está lá potencialmente, está a realidade ali. A doutrina dessa área de bullying, de assédio, tá? Diz que se você não tem um serviço preventivo, não adianta nada. Então é algo utilíssimo, assim, entende? Na prática. E para as pessoas também que estão com problema, né? Porque grande parte da produtividade, da felicidade das pessoas é de encrencas ali que podem ser resolvidas. Sim. Né? Daí reunir as pessoas, conversar, entender os motivos que não são revelados, né? São coisas secretas ali e as pessoas estão julgando o outro mal. Né? Voltando àquele caso lá do invasor ali, um bandido invasor, o cara que quer destruir o patrimônio alheio, um malfeitor. Não era nada daquilo. Pelo contrário, né? Uma realidade de alguém extraordinariamente humano e caridoso. Então, isso que é importante, né? Se a gente pudesse expandir essas possibilidades, eu acho que seria magnífico. Eu acredito muito nesse projeto e para a expansão da mediação no Brasil, né? Eu acho que não adianta a gente ter a formação profissional e não ter trabalho, né? Não ter ali efetiva atuação social, porque o brasileiro, eu vejo, eu trabalho ali no Sejusc, há tantos anos, né? Tenho ligação com o judiciário, trabalho como conciliador, como mediador, 80% era bobagem, podia ter sido resolvido facilmente, né? Mas não tinha ninguém ali para amparar essas pessoas, fazer o diálogo, né? As nossas faculdades de Direito, é outra crítica aí, não é o caso de vocês, mas realmente os advogados tinham que conversar mais, né? Tinham que fazer do seu escritório o ambiente de solução de conflitos, né? E, no entanto, eles não conversam. Por quê? Porque entrando com o processo você garante os honorários. Então... Eles não são negociadores, né? Não são negociadores. Não são negociadores. E veja, as faculdades, acho que não é o caso de vocês, não tem curso de negociação. A de Harvard, né, que é o maior exemplo do potencial de negociadores no mundo, né, de grande sucesso, que é o que nós utilizamos, né, a base que nós utilizamos, né? Então, o que eu posso te dizer? Diz que quando você tem um sonho e uma meta distante, você está sempre animado todo dia, porque você tem que alcançar ali. Então, eu acho que eu vou, até morrer, eu vou estar assim. Não, eu vou conseguir chegar lá. Porque é uma coisa que me alimenta muito, assim, sabe, interiormente, porque vejo a utilidade, né? Como é bom as pessoas se conciliarem. Olha como é útil para a vida das pessoas, né? Elas poderem ter essa capacidade de compreender ali a realidade do outro, coisa que nem sempre acontece, né? Maus entendidos, comunicação falha, meu Deus, é frequente demais, né? Infelizmente não nos ensinam a capacidade escolar de identificar falhas de comunicação, né? Parece que a verdade é aquilo que a gente vê ali, né? E não é verdade. A verdade é algo que tem que ser buscado arduamente. E nem sempre assim mesmo, buscando arduamente, você consegue chegar em toda a visão do que é a realidade. Porque existem coisas muito profundas nos indivíduos, né? Idiosincrasias, psicopatias, percentuais que existem normalmente, né? Coisas que as pessoas não têm culpa ali, mas nasceram com o seu cérebro ali daquele jeito ali, familiarmente às vezes, né? Carregam ali aquela característica familiar, com o nariz, sei lá. É a realidade humana, né? E às vezes nem sempre se compreende isso, né?
se julga a pessoa ali, e não é, coitada, ele não escolheu para nascer ali daquele jeito, né? Precisa bastante compreensão e às vezes de assistência, né? Até médica, profissional médica, para poder superar as dificuldades ali que a vida apresenta, né? Então, esse projeto nosso, eu acho que vai ser de grande sucesso para os mediadores. Então, eu hoje, como presidente da Abrame, fundador, né, eu sinto, assim, uma alegria, né, porque eu acho que nós vamos poder oferecer milhares de trabalhos e de ganhos para esses profissionais tão importantes, olha, tão importantes. Nós contatamos aqui 2 senadores daqui do Paraná, o Álvaro Dias e o Flávio Arnes. Levamos para eles um projeto de Conselho Regional, Conselho Federal de Mediadores. Porque o que eu percebo? Né? O que eu percebo? Tem leis, tem critérios, tem uma porção de coisa, mas não há como você exercer realmente essa função, né? Ou se apresentar para a sociedade como solucionador de conflito, se não tiver uma regulação. Nós aqui no Brasil não somos como nos Estados Unidos, que não precisa de regulação, que tudo precisa de regulação. As pessoas não confiam, né? As pessoas não confiam. Não, se não tem a lei ali que diz que é só o mediador que vai poder atender o assédio ali, ele não vai. Lógico, os psicólogos vão ter que fazer a formação de mediador. Os pedagogos vão ter que ser mediadores, porque aquilo é uma função específica de uma classe, de uma categoria. Só que como não tem o regulamentado, eles são os únicos que não conseguem exercer a função. Veja que triste isso. Né? Eu, como profissional de tantos anos e sei da utilidade que é a mediação e o mediador, eles não conseguem função. Por quê? Porque o psicólogo já fazia ali aquela função, o pedagogo já fazia a função ali, então ele fica excluído desse exercício. E a dificuldade da sociedade de compreender isso, né? De compreender que não é alguém que está interferindo na tua vida, né? É um profissional que pode te ajudar muito a caminhar, né? Então não é uma fraqueza, né? Mas muita gente vê isso. Porque na prática aqui eu recebo mediações privadas aqui na Abrame. Então eu mando ali ligo para a pessoa, falo, olha, fulano aqui, sua ex-companheira, ou seu ex-sócio, seu cliente, nos procurou aqui para a gente ver se podia sentar para conversar. Aí a pessoa pergunta, mas vocês resolvem alguma coisa? Eu falo, não, você que vai resolver. Ah, não, então isso não presta. Se vocês não resolvem, não tem valor. Eu falo, né? Olha o martelo aí, os alunos sabem disso aí. Então veja que martelo. Cultura, né? Mas não é a cultura, é a cultura. É a cultura. Lá no curso do Sejusc, para mediador judicial, um dos exercícios que os instrutores ali fizeram, né? Era exatamente chegar assim com uma toga, né? A pessoa entrava na sala ali com uma toga, assim, uma coisa. Porra, o impacto que... Porra, acabou qualquer discussão, né? O cara da toga ali vai resolver. Se tiver um martelo ali na mesa, pronto, né? Não, cara, olha, mas é cultural, né? As pessoas não conseguem sair de uma estrutura enraizada na própria família, né? É o pai que decide, é o diretor que decide, toda a cultura nossa é assim, não há autonomia, né? A pessoa, ele não acredita que ele tem o poder de gerenciar a vida dele. Ele não tem o poder. Ele tem que procurar o prefeito, ele tem que procurar o juiz, ele tem que procurar... Ele não tem capacidade. Veja que coisa horrível que é isso para uma nação, né? Porque o que faz a nação é o povo, é as pessoas, né? Se as pessoas não têm uma de que eles têm poder, e o poder vai ser delegado para o outro, e que eles não podem decidir, a comunidade deles pode ser destruída ali e eles vão ficar passivos, né? É terrível, terrível. A cidadania, né? Países que detêm cidadania, não é fácil.
Não é o governante, não, ele tem que obedecer ao que os cidadãos decidem, né? E às vezes nem é pelos representantes, não, é a comunidade que faz os processos de decisão, né? Lógico, então você veja a dificuldade do ambiente que a gente trabalha, né? Você mudar uma cultura dessa não é fácil. Então eu parti do seguinte princípio, falei, em vez de eu ficar que nem um Dom Quixote, tentando destruir os moinhos de vento, eu falei, não, vou procurar os senadores, vamos fazer uma lei, vamos fazer um conselho de mediadores, né? Vamos estruturar a coisa de uma forma diferente, até para os mediadores extrajudiciais poderem também se impor perante os mediadores judiciais, né? Eu vi algumas empresas agora, eles querem contratar gente para trabalhar como mediador. Primeira exigência, ser mediador judicial. Veja, então, o desprestígio, né, do mediador extrajudicial. Quer dizer, a própria formação hoje nossa, apesar de ser a mesma, parece que não tem valor. Veja que coisa estranha, né? É triste isso, olha. Para eu que trabalho há mais de 25 anos formando mediadores, você virar nada ali, um incapaz. É terrível isso, olha. É terrível, sabe? Porque o valor, às vezes, é só esse valor legal, né? Então, eu estou procurando agora caminhar para estruturas legais, para que os mediadores possam ser valorizados, né? Nós criamos aqui no Paraná um sindicato de mediadores. Lógico, não vamos pegar cartazes e vamos lá para frente do tribunal, paguem o mínimo ali para esses caras, né, que trabalham com tanto valor, resolvem questões de uma forma tão importante, muito mais satisfatória que o juiz, né, e não ganham nada, não tem valor, quer dizer, como se fosse um padre ali, uma pessoa, um apóstolo. A pessoa tem que viver, como é que você vai progredir se você não tiver ali a sobrevivência, né? Então é uma derrota, eles estão tentando derrotar, não sei se é um artifício, até quem sabe dos outros poderes, uma forma de acabar, matar todos de fome. Então, pelo menos acabamos com os mediadores ali, né? E eu sinto isso na carne, olha, porque como uma associação, a gente tinha que sobreviver dos associados ali, que trabalhassem, que ganhassem daquela profissão, né? E aí você espreme assim, sobra. Entendi. É terrível, olha, terrível, é triste para alguém que trabalha há tantos anos com o ideal, né? Chegar numa situação dessa e falar isso para vocês, né? Mas é a realidade, mas me dá muito mais ânimo, né? Eu tenho muito mais ânimo porque eu sei que eu vou mudar essa situação. Seu microfone de uma forma agora. Seu microfone. Opa, é verdade. O pessoal não vai escutar o que você está. Desculpe. Estou eloquente, mas longe, né? Então não adianta. Aí o pessoal não escuta. Alô, melhorou? Melhorou, tá ótimo. Que bateu a mão, né? Agora, a gente já está caminhando aqui para o nosso tempo. É mesmo, falta 5 minutos ali. Tá? Aí eu falei para os alunos que você estava trazendo esse projeto novo, que eu não falei na disciplina sobre esse assunto, né? Mas essa questão da ouvidoria. Eu gostaria que você explicasse um pouco mais, porque, cara, é muito interessante isso, né? É um ganha-ganha, porque a empresa não tem despesa e, ao mesmo tempo, você cria um espaço de trabalho novo, né? Então... Não, e utilíssimo, né? Não só para os funcionários em conflito ali, num assédio, né? Num problema pessoal, com os fornecedores ali, com os clientes, né, os consumidores, ou seja, é uma coisa totalmente, muito abrangente, sabe? Muito útil mesmo. Para você ter uma ideia, esse meu primeiro cliente lá de São Paulo, nós vamos fazer tudo online. Nós temos um programa, né? Esse programa, na hora que é acessado ali, a pessoa já recebe o seu protocolo, e a gente pode fazer o atendimento de várias formas. Pode ter o chat, um chatzinho, como nós temos aqui, né? Um chatzinho. Nós podemos fazer gravações ou pelo Zoom, ou pelo Skype, não importa, mas é tudo online ali. Nós mantemos o sigilo absoluto, né, que é exigido na mediação, na ouvidoria.
E o mais importante, ter pessoas capacitadas para resolver conflitos. É isso que é o mais importante, é o mais importante. Porque ali vai resolver as questões das pessoas ali, as pessoas vão ter uma chance, né, de poder ser feliz ali, quem sabe. Né? É muito bom, isso é muito bom. Você veja, por que um escritório de contabilidade? Eu entrei dentro do site deles e vi que eles têm pensamentos avançados. Eles dão assistência trabalhista. E eu vejo ali os conselhos que eles dão para os clientes ali previamente, ali, né? Fala, olha, não, acabem com as encrencas, não tenham, porque os problemas trabalhistas vêm disso aí também. Eles fazem o compliance, então, né? Eles ajudam a... Isso! Né? Não, aliás, a principal ponto de venda nossa é o compliance. Porque o compliance estabelece regras, mas ele não chega às fissuras, às filigranas da inter-relação. Não adianta você estabelecer regras, você tem que tratar. Né? Às vezes as próprias regras criam problemas, né, de relacionamento. Então, tem que ter um serviço que ajude o compliance a funcionar. É um complemento do compliance. Até ficou uma coisa assim, meio, como se fosse rítmica, né? Complemento do compliance. Mas é algo muito importante, viu? Realmente na estrutura de uma empresa, de uma organização, de nada adianta você ter o compliance se você não tiver esse serviço de profissionais altamente habilitados para resolver os conflitos ali. É fundamental. E vejamos, a ideia do compliance é super avançada e nós estamos mais avançados do que a ideia do compliance ainda, complementando essa ideia. Né? Então é uma coisa muito atual e que vai funcionar. Viu? Eu acho que agora, dessa vez, vamos. Dessa vez eu vou sair dessa minha amargura aqui de ser presidente de uma associação de mediadores brasileira. Mas os alunos sabem os desafios. Vou ter muito orgulho, viu, de ser presidente da Associação Brasileira. Por quê? Porque nós vamos ter milhares de pessoas trabalhando. E eu acho que essa nossa iniciativa é que vai promover esse boom, né, profissional, sabe? Lógico, vamos associar a legislação, vamos associar o sindicato, todas as forças. Eu estou criando todo um ambiente para não ser só um Dom Quixote aí e ficar só amargurado, porque a Dulcineia não consigo conquistar a Dulcineia, porque não tenho dinheiro ali para comprar um cavalo. Eles sabem do desafio e eles sabem também, eu falei bastante para eles, do excesso de ganas, né, do judiciário, né? Então eles querem concentrar tudo, eles querem tudo para eles. Não. É difícil mesmo, é difícil, né? Eles não querem, né? Não querem nada fora do âmbito deles. Isso. Então você vê essa questão mesmo da mediação, né? Que estão abafando. Eles estão dominando e as próprias empresas querem contratar só mediadores judiciais. Você imagina que tristeza, que adianta a lei estabelecer 3 tipos de mediadores, né? Extrajudiciais, judiciais e públicos. Não adianta. Eles querem abarcar tudo e querem sufocar. Eu estou sentindo isso na pele, eu sei o que é. Você está há tanto tempo numa realidade e, de repente, vem ali um monstro poderoso e te abafa, né? Tanto que eu me tornei mediador judicial, estou me tornando instrutor e mediador judicial, como uma forma de poder ter, pelo menos, uma chance de continuar trabalhando, né? Continuar trabalhando bem. Lógico, essa pandemia também foi algo terrível, né? Terrível. Imagina, um curso que só podia ser dado presencialmente, com proibição de encontros presenciais. Não foi fácil. Não dá, as práticas não tem como, Áureo. A prática você... Não dá. Imagina, 60 horas práticas. Lógico, agora daria. Nós firmamos um convênio, tem mais outra coisa também, da força do judiciário. Hoje a Abrame ela é uma entidade autorizada pelo Tribunal de Justiça do Paraná a fazer os atendimentos do Sejusc. Né? Nós tivemos que caminhar para isso, porque fazer o quê? Nós não tivemos muita opção, né? Então, mas já obtivemos, já temos lá o certificado, né?
os próprios juízes aqui já estão recebendo notificação para encaminhar casos para nós, né? É a saída. Você tem que... O barco vai para lá, não adianta você lutar também contra o barco. Temos que montar no barco ali, estamos no barco do judiciário. Hoje a Abrame é uma entidade que tem autorização do Poder Judiciário para fazer atendimentos do Sejusc. Olha, deixa eu fazer já umas perguntas aqui para você. Você não abordou a questão da arbitragem. Como é que você está vendo o cenário da arbitragem no Brasil hoje? Eu me concentrei mais na mediação porque achei que era o objetivo principal. Mas nós, desde 2005, nós criamos as câmaras aqui dentro da Abrame, né? Câmaras de mediação e câmaras de arbitragem. O que nos salvou nesses anos todos foi a arbitragem, né? A mediação não foi tanto, não. Mas a arbitragem foi que deu sustentabilidade para nós. Nós tivemos, assim, a felicidade de participar de uma indicação do Banco do Brasil como Câmara para poder atender os contratos de locação com um contrato de locação-fiança, contrato de fiança de locação, substituição do fiador pelo contrato com o Banco do Brasil ali. E título de capitalização, né, do Banco do Brasil para servir de fiança do contrato. E nós somos uma das câmaras que foi eleita para resolver através de arbitragem. Então, nós temos centenas de casos atendidos por esse sistema, um grande sucesso, Mas também falta muita cultura, né? Não sei se está me entendendo, né? O único caso de sucesso que nós temos é esse da substituição do fiador pela fiança. Eu cheguei a falar na aula para eles e essa questão, né, é uma questão, essa aí vingou, né? Essa aí... Vingou. Essa vingou. A parte imobiliária vingou. Olha, é um sucesso. Curitiba, principalmente, mas devemos isso ao quê? A um corretor de seguros. Né? Um cara que pensou ali e falou, poxa, como é que eu posso ter um produto aqui que vai precisar da arbitragem? É esse aí, porque não pode demorar muito, o despejo tem que ser rápido, né? Senão perde a capacidade ali do seguro fiança ali. Entende? Então, uma coisa ajuda a outra ali, por isso que o produto vingou, Banco do Brasil, Sul América, Porto Seguro, né? Essas grandes empresas incorporaram esse produto e a gente entrou junto ali. Por sorte, era uma pessoa que nos conhecia e nos indicou ali, junto com outra câmara aqui de Curitiba, para fazer parte desse hall de câmaras que poderiam ser escolhidas pelos clientes ali. Mas você veja, é circunstancial também, né? Mas é bom, foi muito bom, olha, foi o que nos salvou, de certa forma, porque a questão financeira... A pergunta, eu não sei se eu me ative a pergunta. Não, é que eu queria saber como é que você está vendo. Você acha que o panorama para a arbitragem no Brasil vai expandir, está em expansão? O que você acha? Vai expandir, sim. Vai expandir, mas precisaria se ter mais esse link empresarial, né? Os empresários, eles têm um escritório de advocacia. Todo contrato para ser aprovado passa pelo jurídico da empresa. E é onde a gente tem esbarrado com muitos problemas, porque a hora que chega ali, os advogados nunca tiveram arbitragem na faculdade. Eles não querem colocar cláusula. Sabe o que é? Não tem recurso. Eles ficam loucos ali. Eles não querem colocar preventivo. Não tem recurso. Não tem recurso, entendi. Sendo que, veja, olha, é um avanço, né? Apesar de a arbitragem ser anterior à justiça estatal, né? Foi o primeiro sistema de justiça, ela é uma evolução. Por que é uma evolução? Porque é um sistema que não fica amarrado numa, vamos supor, a mãe de todas as guerras, né? Aquilo tem que ser resolvido, então, no primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, centenas de recursos para eu ganhar, eu tenho que ganhar. Não. A arbitragem ela é um outro conceito muito mais inteligente para a sociedade, para as pessoas. O que é? É que nem num jogo, né? Num jogo de futebol, um jogo de vôlei, o árbitro chega ali e decide. Agora com o VAR, até não sei se ajudou, não importa, mas o árbitro decide ali. O árbitro decide. Você já imaginou se tivesse
recurso. Nossa. Para o jogo e volta semana que vem. Nenhum campeonato terminava. Teve um campeonato lá no Rio, que agora decidiram que o campeão lá de 1900 e não sei quanto é o campeão. Pô, então, você imagina que desastre que é um sistema que você tem recurso. A economia, né? não gira. Você não consegue evoluir, você não consegue chegar a nada. E melhor do que isso, você não consegue aprender com seus erros. Os erros passam a ser a verdade e ser o fundamento. Uhum. Agora, se não tem recurso, você vai ter que mudar o teu sistema, Sim. você vai ter que mudar os teus contratos para bom atendimento, porque se você perder, você vai ter prejuízo. Agora, se você fica lutando ali naquele sistema para ganhar, e às vezes nas últimas instâncias são outros recursos que funcionam. Mas esse é um problema de cultura, porque você vê, a circulação de riquezas, eu até expliquei isso para eles, ela fica prejudicada. Você amarra tudo no judiciário, a sociedade trava, economicamente trava, e a riqueza não circula na mão das pessoas. Isso é um problema sério. O que tem de empresas que são obrigadas a fazer provisão, Deus me livre, isso é um entrave para a economia, isso é um caos. Né? Você tem que provisionar dinheiro ali para questões trabalhistas, provisionar ações. É um dinheiro que vai ficar parado ali, que você não vai ter. Lógico, para alguns balanços até dá bom resultado, mas nem todo mundo tem bom resultado fazendo provisionamento de processos. É bom para as grandes empresas, né? E você amarra as médias e as pequenas empresas que não têm esse cacife, elas ficam vulneráveis, porque isso impacta diretamente. Quebram, né? Quebram. Exatamente, elas quebram. Agora, o mais importante é o que eu falei, quer dizer, você tem um sistema que traz do problema alternativas melhores, que é você de mudança, de evolução, e só a arbitragem traz isso. A justiça comum não traz isso. Ela traz lutas de poder, de manutenção, então quem tem mais poder ganha. E nem sempre quem ganha é um critério melhor ali de administração, né? Uhum. Que se não tivesse recurso, o cara tinha que mudar. Sim. Porque ele tem que tratar bem os clientes, ele tem que fazer um negócio certinho, né? Ele não pode fazer coisa errada e manter isso, né? Como se fosse uma verdade ali para a sociedade. Não, errou, é punido, e se não tivesse o recurso, ele tinha que mudar. Tem o recurso, ele não muda. Ele gasta menos dinheiro mantendo a questão judicial do que ter que mudar o seu sistema, que dá um lucro ilegal ali. Porque a gente, assim, até fala para eles, né? A gente tem que olhar os modelos do que são os modelos dominantes, né? Então, por exemplo, você tem um modelo americano, que é um modelo de circulação de riqueza, e você tem um modelo chinês, que também é um modelo de circulação de riqueza. Em nenhum desses locais a coisa vai travar no judiciário, porque a grana tem que circular, a grana tem que girar. Cara, dizem que no Japão tem 100 juízes no Japão. São poucas faculdades. Eles não precisam de judiciário para funcionar. Isso não é a realidade. O judiciário não é a evolução para uma sociedade dinâmica e que evolui. Não é. Né? Pelo contrário, é um atravanco ali, uma coisa que atravanca. As pessoas têm capacidade, né? Todos nós temos capacidade de poder gerenciar, de resolver. Lógico, às vezes o Estado tem que intervir, não vamos dizer que não. Parte criminal, grandes diferenças. Sim. Não, e grandes diferenças de poder. Fazer uma. Precisa, né? Colocar uma grade no muito poderoso que vai devorar. Tem que ter proteção. Lógico, o judiciário é importante. Ninguém vai falar que não, isso é um absurdo. Né? Mas que você tem que trazer. Então, a arbitragem, né? Vamos fazer uma justiça rápida, sem recurso, para as pessoas poderem realmente fazer a dinâmica ali da realidade. Né? E não ficar presa numa coisa ali que vai saber o que é que vai acontecer muitos anos depois e estraga todo o processo, né? Acabou o campeonato. O que adianta? Você vai jogar o quê? Então, o que é o importante? Vamos pensar no campeonato, vamos ganhar o campeonato. Não é o jogo. Né? Então, é maravilhoso. Olha, eu sou discípulo da arbitragem e acho que as pessoas tinham que compreender isso, né? Sistemas que trazem maior evolução social. Eu falo para eles a análise econômica, né? Tem algumas linhas de pesquisa que falam muito sobre isso, né? O custo, principalmente a FGV trabalha muito com isso. O custo, a ausência de capital jurídico, né? Porque o judiciário brasileiro custa muito caro e não fornece capital jurídico, que é o quê? A segurança e a capacidade das coisas serem resolvidas rápido e a economia
crescer, Nossa. né? Circular. Então, isso é um problema que a gente tem, né? E como enfrentar isso, Nossa. sendo que a gente tem esse fetiche pelo judiciário, né? Não, e com o Supremo que nós temos ainda, Não, então a incerteza é absoluta, né? não, eles sabem. Aí, aí ninguém sabe o que vai acontecer lá. É, Quando chega lá, qualquer coisa é possível. não tem capital jurídico nenhum. Como é que uma multinacional vai pôr grana aqui e vai investir nesse Não, país? não, não, não. Não vem. Não há condições. Sem segurança jurídica, o capital jamais procurará um ambiente de insegurança, né? É, Por quê? Porque é uma coisa que está associada, né? Você tem que ter as garantias de que o capital que você investiu, você vai recuperar. Ninguém que trabalha com capital vai querer perder o seu capital ali sem garantias. Não, isso não existe, né? Não é razoável. Não é razoável. outra coisa que eu queria te perguntar, cara, como é que você está vendo essa expansão de projetos online? Porque eu falei bastante para eles, eu fiz uma aula com eles com isso, né? A gente tem lá a Associação Brasileira de Lautex, já tem mais de 200 empresas online, de mediação, arbitragem, conciliação. Como é que você está vendo isso, cara? Eu vi que a própria ouvidoria tua já é um processo online, né? Agora é, agora é. Como é que você está vendo isso? Se bem que é online, mas com atendimentos, às vezes presenciais, né? Nós vamos ter que ter essa possibilidade de oferecer atendimentos presenciais, obrigatoriamente, né? Porque nem sempre as circunstâncias vão favorecer esse atendimento, mas basicamente será online também. Nós entramos nessa onda, assim, né? Online. Veja, essa Covid-19, ela ajudou muito a gente compreender esse universo, eu acho. Eu sempre fui muito avesso, porque sempre atendi pessoalmente. Imagina, 25 anos atendendo pessoalmente. Para mim, só isso existia como possibilidade de mediação. Era um vício de origem. Mas eu percebi o seguinte, que essas circunstâncias de você ter uma internet... Eu, por exemplo, aqui na Abram, nós atendemos um caso de 3 irmãos, um em São Paulo, um aqui em Curitiba e o outro nos Estados Unidos, na Flórida. Skype, isso aqui que nós estamos usando aqui, abrimos o Skype ali, conversamos numa sala e deu um excelente resultado ali. Né? Eles tinham uma mãe que estava doente, o pai falecido, e estavam brigando por causa do dinheiro, que estava alguém que gerenciava o dinheiro ali da pensão da mãe. Aí nós chegamos num bom resultado. Pessoas em 3 locais diferentes. Hoje já tem até assinatura online, né? Então, olha, tudo está... O judiciário hoje, lá no Sejusc, é tudo online. Não se faz mais audiência presencial ali. É tudo online. Então, o preconceito, na verdade, que eu tinha, eu já perdi, lógico, mas tem muita gente que ainda não conseguiu perder essa visão, né? De que é possível você conversar online como se tivesse presencial. Talvez porque nunca passaram pela experiência ali, né? Eu vejo ali o Sejusc que está funcionando. Eu acho que é necessário, porque como é que você vai fazer? Os processos precisam andar ali. Como é que você vai fazer numa situação dessa? Mas você não acha Lógico, que é excepcional. perde um pouco de... Perde? Não, lógico que Tem perde. ganhos e perdas, né? Eu tenho um defeito de origem. Para mim, mediação tem que ser presencial. Sempre trabalhei assim, né? Eu acho que é imprescindível. Mas tenho obtido alguns resultados bons, como se fosse presencial. Então, não sei se é só um preconceito, assim, sabe? Não sei. Vai chegar um momento, talvez, que isso seja natural. Pode. Eu não consigo achar que não, entende? Que todo mundo conversando numa sala vai ser o natural ali no futuro. Como eu vejo as pessoas hoje sentam numa mesa ali de um bar e ficam todas com o celular ali. E às vezes para conversar com o companheiro que está do lado ali. É uma forma de você não precisar falar, né? Sei lá. Então, às vezes pode até facilitar, não sei. É algo para se pensar. Eu acho que a resposta é impossível de ser dada assim tão imediatamente, né? Isso eu acho que merece uma observação mais atenta dos benefícios e malefícios. Lógico, eu tenho esse defeito, eu gosto de atender pessoalmente, porque é a minha formação, a minha tradição. Mas, olha, a questão que ele colocou não é uma questãozinha, viu?
Vamos precisar de 1 hora aí, mas eu vou tentar reduzir. Vamos lá. Ele fala de uma realidade, talvez assim, das telefônicas, banco, pessoal que gera muitas questões no judiciário, né? Então, o consumidor ali vai procurar uma solução e as próprias empresas encaminham para o Poder Judiciário. Uhum. É como se houvesse um conluio das entidades. Eu aqui no Sejusc, aqui em Curitiba, eu trabalhei nos mutirões de solução dessas grandes empresas, telefônicas, bancos, né? Trabalhei em vários projetos de mutirão para fazer mediação. Lógico, juizado especial há tantos anos, o próprio Sejusc Cível, várias questões aparecem com frequência do consumidor, né? O que eu analiso assim, né? Não só as empresas, essa cultura das empresas, procure o judiciário, como se fosse uma forma tranquila para eles administrarem os seus ativos e passivos, né? Porque o judiciário, de certa forma, dá um conforto para eles, né? Até com práticas não muito saudáveis, né? Algumas empresas usam práticas bem fora de qualquer legalidade até, mas como tem o judiciário, parte das pessoas não entram, os que entram já tem uma tabela ali, até tanto que o judiciário dá, eles fazem as contas ali internamente, o administrador fala, olha, vamos continuar com essa política, que nós estamos ganhando não sei quantos milhões. É duro, é triste, mas é assim que acontece, né? Lógico, como resolver um problema desse, da atuação do judiciário, das empresas e do sistema como um todo funcionar, e ainda tem os advogados, né? Os advogados trabalham nesse sistema, então quando tem ali 10 mil de indenização de dano moral ali, o advogado ele vai para isso aí. A pessoa, encerraram minha conta, não sei, então os 10 ou 50 mil, não sei, dependendo da questão, já está tabelado, né? Então, o consumidor, como é que ele vai procurar uma solução intermediária, né, num sistema desse? É onde eu trabalhei ali, por isso que reduziu muito da minha experiência no juizado especial para o Sejusc, né? Por quê? E mesmo nesses mutirões, né? Porque você entra num sistema ali, num sistema, né? Você é uma mera peça de conveniência ali entre o jurídico aqui e o jurídico ali. É vergonhoso, nem devia chamar mediação, mutirão de mediação, mas você está metido ali no meio desses dois jurídicos e eles vão barganhando ali, veja, barganha, e põe a mediação no meio disso, e você fica ali. Então, nos processos que eu trabalhei na prática, o que eu vi foi isso, não era mediação, eram interesses ali das empresas, do sistema, e vocês usavam, nos usavam ali, sem pagar nada, para poder girar ali o negócio. Então, na guerra do mar e da pedra, a ostra ali, o mediador foi o único que perdeu. Olha, é difícil, viu? Não é fácil, não. Porque o interesse econômico dessas empresas, às vezes, fala mais forte do que qualquer prática legal, moral. Eles estão ali para ganhar dinheiro. Então, se um administrador ali bola um sistema que dá resultado, mesmo que não seja muito honesto, eles vão praticar aquilo, porque está dando lucro, né? Então, a única forma que tem não é no miúdo, você resolver caso a caso, isso não resolve, não dá resultado. Tem que ser na alta administração da empresa ou órgãos de poder, chegar lá e falar, olha, essa prática não é adequada, vamos mudar, não vamos mudar. Mas os órgãos reguladores também são políticos, né? Então, eu não sei qual é a solução, né? O ideal seria uma mediação de alto nível, chamado. Na alta administração, chegar, olha, vocês estão fazendo isso, está dando esse resultado, né? Lógico, vocês estão ganhando aqui, mas essa é uma prática que não é de boa administração. Vocês vão mudar? Não vão mudar, tem o órgão ali do governo que vai, então, te punir, vai te caçar, vai te dar uma multa milionária, né?
E aí, então, você vai ter que ter outros sistemas. Agora, no caso a caso, não vai se chegar a resultado nenhum. Tanto eu, quando dou aula de ética de mediação, eu falo isso. Isso não é ético, você aconselhar uma mediação onde tem política de empresa. Não é ético. Né? Tem que trabalhar na política da empresa, na alta administração. Caso a caso, não vai resolver nada. Mas, infelizmente, o sistema ainda nos usa, sem pagar nada, para fazer o sistema funcionar ali. Eu fiz muito disso, olha, inúmeros acordos que eu fiz dentro do departamento jurídico, eu ali no meio, o telefone de um e outro. Aí chegavam num acordo ali e o bobão do mediador assinava. Eu acho que ele está mais assim, ó, o Melquisedeque está colocando, que ele não vê espaço, né, de mediação nesses casos. Eu acho que até entra bem no que você falou, né, não há um espaço de mediação, há uma pequena conciliação por barganha, né? E usam a figura do mediador para fazer barganha, é horrível. É a olha, barganha. Eu que trabalhei ali, é vergonhoso. Você fica que nem um palhacinho ali no meio, é um marionete com a caneta. E ele coloca a questão de que, nesse caso, seria melhor, né, pelo que eu entendi, Melquisedeque, depois você pode me corrigir, nesse caso seria melhor contar com o judiciário direto, porque seria Lógico. a última rácio, né? Seria assim... Porque se tiver um precedente, né, o precedente vai fazer eles mudarem a política da empresa. Mas também isso não acontece. Né? Infelizmente, eles tabelam uma coisa e vai todo mundo pro... E não muda a política. Porra, é ridículo, né? Ridículo, porque a jurisprudência deveria fazer a mudança da política da empresa. Mas não. Eles tabelam uma indenização ali e deixa entrar. Os advogados ganham, as partes nem tanto, as empresas ganham, os mediadores, então, se trabalharem é de graça. acho que É horrível, olha, é horrível, horrível. As partes ganham porque a empresa, para ela, é vantajoso deixar a coisa contar com aqueles que não vão entrar com a ação, aqueles que vão desistir. Lógico, imagina, 80% não entra com a ação. Aqueles que vão ficar pelo meio do caminho, principalmente na área de consumo tem muito isso, né? Até, Melquisedeque, você deve lembrar daquelas lições da aula sobre a placa do supermercado, né? A placa que não vale nada, né? Que está escrito lá, mas eles continuam colocando a plaquinha lá. Não nos responsabilizamos por nada que for roubado aqui no carro, mas eles continuam colocando a plaquinha, mesmo sabendo que aquilo não, já está... A jurisprudência... já tem súmula, e eles continuam colocando a plaquinha. Mas por quê? Porque eles contam com o fato de... 80% não vai tentar com o processo. As pessoas deixarem para lá. Né? Então, veja, qual é a solução? Por isso que eu falei, é 1 hora a resposta disso aí, não é uma coisa que nós vamos conseguir resolver fácil, porque tem muita coisa por baixo, né? Nós temos que analisar toda a estrutura debaixo do judiciário, das empresas e dos órgãos reguladores, principalmente, que no Brasil é órgão político. Né? Eu podia fazer uma análise, olha, na minha tese de mestrado eu estudei muito a questão ambiental, porque é uma mediação ambiental. Pena que não desenvolvi o meu livro e as práticas da mediação ambiental. Mas nos Estados Unidos criaram as agências reguladoras para poder fazer a participação, uma equidade, uma democracia entre os participantes do processo. Né? Então, a agência reguladora foi criada para afastar o Estado, mas deixar um órgão competente para fazer com que as partes se entendessem, criasse um ambiente de diálogo. Né? Todas com o mesmo poder, e só através de consenso se mudaria qualquer regra ou se criaria qualquer regra. Uma coisa linda, eu estudei profundamente isso, porque na minha tese isso faz parte. Mas no Brasil, o que fizeram? Quando trouxeram as agências para o Brasil, não trouxeram essa parte. Né? Trouxeram só o conceito de agência como representante para exercício do serviço público, mas não trouxeram a mediação, que é uma lei federal nos Estados Unidos, que regula as agências. Então, aqui no Brasil, o que acontece? A pessoa quer aumentar a conta de luz, a agência reguladora chama o concessionário e o concedente, o governo e a empresa que faz a distribuição ali. E o consumidor? Não, esse não é chamado. Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, todas as partes interessadas têm que participar do processo. É lei federal lá. Aqui no Brasil não trouxeram isso. Trouxeram só agência reguladora.
e são pessoas até politicamente escolhidas, né? Não são, e as partes não participam do processo. Então, eu fico imaginando que conversa que não deve ser entre o concessionário e o concedente, se os dois forem corruptos, né? Ah, eu quero 10%. Não, eu te dou 20%. E aí, 5 nós dividimos aqui. O cara que vai pagar não participa de nada. É uma caixa preta, né? Bandeira vermelha. Ninguém sabe o que significa nada, porque não há participação, né? Não é uma coisa translúcida, limpa. É um processo que foi desvirtuado, né? Eu tinha que ter publicado de análise profunda das agências reguladoras dos Estados Unidos, porque aqui no Brasil nós não temos nada do que é a realidade. É uma fantasia. E gerou grande parte desse problema que nós estamos discutindo é por causa disso. Porque se tivesse uma agência reguladora séria, o cara que tivesse errado ali seria enquadrado automaticamente, não precisava de judiciário, não precisava de coisa nenhuma. Mas, infelizmente, nós não temos muita seriedade nesse aspecto. Aí acontece isso que o Melquisedeque colocou, a gente acaba só tendo a saída do judiciário, né? Você vê, a distorção de todo o sistema gera uma saída distorcida, que é tudo parar no judiciário. Tudo parar Sérgio, no judiciário. E é a mediação dos Estados Unidos que faz isso. Imagine, nós aqui no Brasil afastamos a mediação desse processo essencial, processo democrático, da participação de todos os interessados. Isso é mediação. Nos Estados Unidos é feito assim. Só que aqui no Brasil, eles eliminaram. Então, o que eu posso responder? Me dá tristeza, né? Porque eu conheço profundamente. Me dá tristeza. Porque destruíram parte essencial da mediação que funciona em outros países muito bem. Não tem... até teve uma aula que eu coloquei aquela imagem da caverna do Platão, né? Que a gente olha... sim. A gente olha as luzes, né? A gente vê o resto do mundo e chegam as sombras aqui, né? E a gente acha que as sombras são a realidade. Aí a gente olha e acha... né? E tenta achar a solução com o que a gente tem na mão. Só que, por exemplo, essa questão das agências é emblemático, né? É uma coisa... Isso aí seria o fundamento. Se eles tivessem trazido o que é a realidade, nós teríamos todas as soluções, porque era a mediação. É a mediação que controla toda a modificação, constituição de agência reguladora. E nós aqui no Brasil nem cogitamos nada disso, porque de propósito eles querem o poder, né? É uma estrutura de poder, e não de democracia, de mediação. A Anatel, eu tenho umas 4, 5 reclamações que eu fiz direto na Anatel até hoje. Eu não recebi nenhuma resposta. Estou aguardando ainda, faz uns 10 anos só. Eu acho que depois de 20 anos que eles respondem, né? Então tem que esperar um pouco ainda, tá cedo. Mas nunca responderam. Eu reclamei já de sumir crédito, de não ter banda larga do que foi contratado. Não responde. O que é pior, né? Excessos de cobrança não são devolvidos e fica por isso mesmo, né? Se você entrar no judiciário, aí você tem reconhecido o direito. Imagina, isso é um absurdo, né? Agente público não pode não cumprir a lei. Vá para o judiciário para ver se eu devo cumprir. Eu não sei, é um país difícil, né? O Brasil usa o judiciário para... sei lá. Melhor eu ficar quieto. Não, eles já tiveram essa... Nós falamos bastante durante a disciplina, porque esse é um dos problemas, né? É um dos problemas. O judiciário é um problema. E nós fizemos... ele tem a solução para alguma parte das questões, mas ele também é parte do problema. Então Isso. É uns problemas, né, que nós e a geração deles, né, eu até falo para eles, o futuro do Brasil vai passar na mão de vocês, né? Vocês vão ver como é que vocês vão estruturar se daqui, né, em 2077, lá no ano do Cyberpunk, lá do joguinho novo, do Cyberpunk, o que vai ser esse Brasil em 2000, né? Em 77 eles vão ver isso. A gente talvez não esteja mais aqui, mas eles, né, são testemunhas. Com certeza não. Eu também acho que não. E se tiver, também não sei se vou querer estar, né? Entrar nessa briga aí. Não vou querer estar, não. Quando a gente olha para as agências de regulação, a gente espera que eles realmente tivessem esse papel, né, de mediação da sociedade em um determinado setor. Isso. Né? Em alguns países isso é a realidade, e foi feito assim para poder trazer essa condição da democracia
tirar do Estado, mas trazer uma democracia da realidade de soluções de conflito. E você participação. Você tem o consumidor lá, um grupo, uma associação de consumidores que esteja lá, né? Lógico. O cara tem que ser ouvido. Você não pode fazer nada sem que haja consenso. É o conceito dos Estados Unidos. Tem que haver consenso e a participação de todos. Nós não teríamos tido problema nenhum aqui se isso viesse certo para cá. Mas o Brasil é problemático. E aí, veja, eu tenho feito paralelo para eles, Áureo, e falo da China. Na China você tem que ter consenso para fazer algo. Lógico, lá não tem, lá é tudo mediação, cara. Lá, Japão e China, é tudo mediação. A Índia, eles não vão, o judiciário lá. A própria ideia de coletivismo chinês, né? Então, eu sempre estou fazendo paralelo aqui porque a gente tem que falar o que tem, né? Então, mesmo o Partido Comunista Chinês, eles se regem por consensos. Então, tem todos os conselhos, conselho, e as decisões ouvem todos os envolvidos, porque a coisa tem que girar. Não pode parar, né? Eles não, porque, veja, como eles querem ser a potência do mundo, eles têm que fazer a coisa funcionar. Se eles ficarem parados, disputando poder, eles perdem esse trem. Então, a gente tem que olhar para isso, né, com essa abertura de lógica, né, e essa ideia que o professor está trazendo para a gente, de entender que essas estruturas a gente tem que modificar se a gente quer que o país ande. Tem que modificar. Senão a gente vai ficar nisso aí, né? Olha, e a roda já foi inventada, não precisamos nem criar nada, é só trazer o que já roda em outros países bem. Só que aqui é complicado, viu? Aqui, nesses 25 anos, não é fácil. Para eles vai ser o desafio, né? Eu fico contente que eles tenham participado dessa disciplina, porque é o desafio da vida deles, né? A contribuição que eles vão poder dar para a mudança do país, né?